Então, pessoal, o Oriente Médio está que nem um barril de pólvora com o fusível aceso e o Irã resolveu botar mais lenha na fogueira. Vou botar aqui a fonte da informação para vocês. Um cara chamado Mohsen Rezaei, que é um figurão do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, saiu na TV estatal iraniana dizendo que se Israel ousar jogar uma bomba nuclear no Irã, o Paquistão vai retaliar com um ataque nuclear contra os israelenses. Tem mais um portal também que noticiou isso, como vocês estão vendo aí, tá? Isso tudo enquanto mísseis cruzavam os céus entre os dois países, deixando um saldo de 248 mortes, 230 no Irã e 18 em Israel. A ameaça veio em meio a um bate-boca geopolítico que está envolvendo meio mundo, com o Irã tentando mostrar que tem aliados pesados e que não temem Israel. Mas espera aí, será que o Paquistão realmente está nessa de entrar numa guerra nuclear por causa de Teherã? Bom, vamos por parte aqui, tá? Porque essa história, ela tá mais enrolada do que novela das 8. Será que realmente Israel vai fazer um ataque nuclear ao Irã? E se Israel, mesmo que use armas táticas, atacar o Irã, vai ter uma retaliação por parte do Paquistão usando armas nucleares? Bom, é o que dizem essas duas fontes que eu acabei de mostrar para vocês aqui. O tal Rezaei, que não é qualquer um, ele é do alto escalão do IRGC e também do Conselho de Segurança Nacional do Irã. Ele jogou essa bomba verbal dizendo que o Paquistão garantiu um contra-ataque nuclear se Israel atacar o Irã com armas atômicas. Só que até agora, ninguém do Islamabad abriu a boca para confirmar isso. Nem o governo, nem o exército, nem o ministro da Defesa. Um cara chamado Khawaja Asif, eu não sei se eu pronunciei correto, tá? Que só deu uma declaração meio que genérica falando que o mundo ocidental deveria se preocupar com Israel. Parece mais uma jogada iraniana para botar pressão, mostrando que eles não estão sozinhos no ringue. O Paquistão, que tem 170 ogivas nucleares, segundo o ICAN, ou o ICAN, até pode ter uma relação muito boa, uma relação de vizinhança bacana ali com o Irã, mas daí se meter numa guerra nuclear, atraindo o foco para si dos Estados Unidos e de outros aliados de Israel, é como prometer pular de um prédio para poder salvar o amigo que está caindo. Bom, na hora H, né? Façamos de conta que isso seja verdade, na hora H, eu acredito que o Paquistão poderia pensar 2, 3, 10, 100 vezes antes de fazer qualquer coisa. E essa história de camaradagem entre o Irã e o Paquistão, como é que é isso? Bom, o Rezaei, ele mencionou uma troca de mísseis entre os dois países no ano de 2024, que pelo jeito não virou uma briga séria e acabou reforçando ali os laços. Mas apoiar diplomaticamente é uma coisa, botar o dedo no botão nuclear é outra completamente diferente, ainda mais para apoiar um outro país. O Paquistão ele está mais preocupado com a própria economia, que está completamente jogada na lona, está quase que a lá Venezuela, podemos dizer assim, estou falando de forma exagerada, mas está né, tá numa pindaíba que só, e com a rivalidade eterna com a Índia do que em salvar o Irã de Israel. Então, essa ameaça nuclear soa como uma bravata de Teherã para assustar o Ocidente e mostrar que tem cartas na manga. Mas também não dá para a gente chegar simplesmente a ignorar, porque do jeito que tem doido no mundo, sem uma confirmação oficial do Islamabad, que provavelmente não vai sair agora, por enquanto isso é só fumaça. Só que é uma fumaça das grossas. Porque o Irã adora esse jogo de temos capacidades ocultas, temos uma espécie de ataque surpresa, vocês não esperam por esperar, tudo isso para deixar todo mundo com a pulga atrás da orelha. Ou seja, é uma espécie de terrorismo psicológico também. Mas não dá para a gente duvidar, como eu falei para você. E é daí que vem a questão do terrorismo. O primeiro alvo do terrorismo é o seu psicológico. O cara faz uma coisa abominável, que ninguém está esperando, e você sabe que ele é capaz de fazer. E mesmo que ele não vá fazer aquilo que ele está falando fazer,
que vai fazer, você já viu ele fazendo atrocidades, então você não duvida. E enquanto isso, Israel está sendo pintado como o grande defensor do Ocidente. O ex-primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que os israelenses estão fazendo um favor ao mundo a usar ali todo o seu armamento, toda a sua força para frear o programa nuclear iraniano. E nos Estados Unidos, alguns políticos já estão falando que derrubar o regime dos ayatollahs seria até saudável para os próprios iranianos. A narrativa aqui é clara. Israel ataca os alvos militares e estratégicos, enquanto o Irã dispara mísseis contra áreas civis em Tel Aviv, matando inocentes. Mas você vai ver a esquerda aí falando, e os inocentes da faixa de Gaza e tal, e tal, e tal, e tal. Manda eles cobrarem do Hamas, que usa essas pessoas como escudo humano. Essa diferença ela está sendo explorada pra caramba, para poder vender Israel como o herói, né, ante o terrorismo iraniano. Mas bora combinar uma coisa aqui. Essa história de civilização contra a barbárie é tão manjada que dá até para sentir o cheiro de propaganda de longe. E aqui eu não estou reclamando que Israel está indo para cima do Irã e impedindo o programa nuclear, que com certeza seria usado na mão de terroristas. A questão aqui não é essa. Sendo propaganda ou não, que Israel continue. Mas nós precisamos também nos atentar à realidade política de Israel, né? Que isso serve também de propaganda para Benjamin Netanyahu, que está com seu nome envolvido até o talo em escândalos de corrupção lá e tal. Muita gente acha que não é o momento de discutir isso, e eu respeito a opinião de todo mundo, tá? E também acredito que não é o momento da gente discutir isso, mas a gente tem que enfatizar também, como toda boa informação, a gente tem que falar o que está rolando, tá? Israel, ele tem seu próprio arsenal nuclear, mas é um arsenal nuclear nunca declarado. E apontar o dedo para o Irã e ignorar isso, para muitas pessoas pode ser considerado uma hipocrisia. No entanto, nós não podemos esquecer que Israel pertence ao Ocidente. Israel defende democracia. Israel não vai simplesmente usar uma arma nuclear apenas porque você não pertence à religião islâmica. Não vai considerar você não segue o judaísmo, então vamos jogar arma nuclear em você. O Irã é completamente diferente. E o Irã, por sua vez, ele está jogando muito sujo. Disparar mísseis balísticos contra civis em Tel Aviv é uma tática covarde que só reforça a imagem do regime que cruza todos os limites da decência. Eles sabem que Israel não vai ficar quieto e a resposta, como já estão dizendo, não vai ser proporcional. Vai ser de tirar o fôlego e talvez até amedrontar o mundo ainda mais. A estratégia do Irã aqui parece ser apostar mais ainda no caos, assustando o mundo com ameaças nucleares e usando até mesmo aliados como o Paquistão para amplificar esse medo. De repente, o Paquistão nunca falou isso. Porque, na real, o Paquistão ele não está tão comprometido assim com a causa do Irã. O Khaljav, eu sempre erro, não vou conseguir falar o nome dele, é com K-H-W-A-J, acho que é Khaljav Azif, tá? Que é o ministro da defesa paquistanês. Ele soltou um comentário falando que Israel é um estado desonesto e que o Ocidente está alimentando conflitos que não podem explodir a região. É um discurso que agrada bastante a base islâmica deles, mas não chega a ser um tô dentro para uma guerra nuclear. E onde entra os Estados Unidos nisso tudo? Bom, o Trump, que voltou ao poder em janeiro, está tentando posar de mediador, mas com aquele jeitão de sempre, ameaçando o Irã com força total, com as Forças Armadas Americanas, se Teherã tocar nos interesses dos Estados Unidos. Ou seja, com laranjão é poucas ideias. Ele está claramente mais interessado em manter a influência na região do que entrar em uma guerra direta. Mas suas declarações, para algumas pessoas, acabam jogando mais gasolina na fogueira. Mas isso é facilmente refutável quando você pega Trump tentando criar uma espécie de negociação, sentar para conversar com o Irã para frear ali o desenvolvimento de armas nucleares e o enriquecimento de urânio. Então, o Trump, ele sempre esteve aberto ao diálogo, mas a partir do momento que você não quer dialogar, o laranjão, ele parte para cima e é aquela boa e velha frase de Mano Brown de Vida Louca parte 1. Se quer guerra, terá. Se quer paz, eu quero em dobro. Paquistão, que depende do comércio de armas com os Estados Unidos,
eu acredito que não vai querer morder a mão de quem os alimenta. Então, por mais que falem em apoiar o Irã, é mais provável que fiquem somente na retórica, ou seja, na fala, do que exatamente partir para a ação. Afinal de contas, quem é que quer virar alvo de Israel e do Ocidente por uma briga que não é bem deles? De repente, o Paquistão quer até mesmo que esse poderio do Irã caia. Agora, bora falar da mídia que está cobrindo esse assunto. Vamos falar da fonte dessa informação, gente. De onde vieram essas informações? Bom, aí você está vendo um print, né, da NDTV e aqui do News 18. Né? Quem são essas fontes? Tá? A NDTV, uma das maiores emissoras da Índia, é como se fosse a Rede Globo de lá, que foi fundada em 1988 pelo casal Pranoy Roy e Radhika Roy. É conhecida por sua ampla cobertura no jornalismo e tentar apresentar as coisas de uma forma mais equilibrada, mas não escapa de jeito nenhum do contexto Indo-Paquistão. A News 18, que faz parte do grupo Network 18, controlado pelo bilionário Mukesh Ambani, acho que é assim que se pronuncia, ele tem laços com o governo indiano e uma visão que reflete bastante a rivalidade com o Paquistão. Quando essas emissoras falam em uma suposta ameaça nuclear paquistanesa, dá para sentir um certo prazer de pintar o vizinho como uma ameaça global, entende? Então, a Índia e o Paquistão vivem em pé de guerra desde a partição ali de 1947. Então, qualquer notícia que mostre o Paquistão como beligerante, como alguém do mal, é ouro para a narrativa nacionalista indiana. E a Globo de lá vai cobrir. É como se dissessem, olha, presta atenção nesses aqui, esses caras são um perigo, hein? Cuidado! Então, assim, essas fontes de informação aqui, elas são muito tendenciosas. Por mais que eles estejam falando a verdade, tá? Eles são tendenciosos. E aqui eu estou dizendo para a gente duvidar que o Paquistão realmente possa querer fazer alguma coisa de forma alguma. Como eu falei para vocês, não dá para desacreditar. No entanto, eu particularmente não acredito que o Paquistão vai querer se envolver nessa treta. Principalmente quando você tem aí a Globo da Índia. Vamos falar aqui que esse aqui, NDTV, é a Globo da Índia. E esse News 18, vamos botar aí, não chega a ser um SBT, né? Vamos botar aí que é uma rede TV né, da Índia e tal. Então, assim, são portais de notícia, são televisões muito partidárias, né, para o lado nacionalista da Índia. Então, isso deve ser levado em consideração. Beleza, pessoal? Agora, voltando para o tabuleiro geopolítico, o que está rolando é um jogo de blefes muito perigosos. O Irã ele usa o Paquistão como o espantalho para assustar Israel e o Ocidente, mas sem provas de que o Islamabad está realmente nessa, não dá para a gente garantir. E o Paquistão supostamente fez um barulho diplomático, mas não é maluco de se comprometer com uma guerra nuclear, pelo menos é o que eu acho. Então, Israel, com apoio ocidental, continua batendo forte, enquanto o Irã aposta na tática de atacar civis para poder provocar o terror na mente das pessoas. Somos capazes de qualquer coisa. E Trump, no meio disso, ele tenta se equilibrar entre o mediador e o valentão que vai fazer o que for preciso fazer para parar toda essa coisa que nós estamos vendo. A mídia indiana, como a NDTV e a News 18, dá aquele tempero extra. Porque nada melhor que um rival fazendo ameaças para justificar mais gastos com defesa em sua casa. O problema é que, com 248 mortes e mísseis voando para lá e para cá, qualquer erro de cálculo pode transformar esse teatro numa tragédia de verdade. E o que sobra de tudo isso? Uma certeza. Ninguém está realmente interessado na paz. Pelo menos é o que eu estou vendo ali. O Irã quer mostrar força, Israel quer manter a supremacia e também a segurança da região, já que o Irã quer eliminar e varrer Israel do mapa, e o Paquistão quer posar de aliado sem se comprometer. Aí vem os Estados Unidos e tentam controlar o tabuleiro, mas sem sujar as mãos, até onde eles conseguirem.
A narrativa de que Israel está defendendo a civilização, na verdade, não é uma narrativa, é um fato. A esquerda está tentando chamar de narrativa justamente porque a esquerda, vocês já sabem como é que é, né? Ah, mas e o Bibi Netanyahu? Não interessa se ele está se aproveitando disso ou não para adiar as investigações sobre corrupção dele, ele ficar mais um tempo no poder. A questão é, o Irã estava enriquecendo urânio para poder fazer armas nucleares, essas armas nucleares iriam para terroristas. Então façamos de conta que tem uma pessoa querendo te assaltar na rua, tá? E bota uma arma na tua cabeça, e aí vem um outro cara que você sabe que é ladrão, só que não é um ladrão, um assaltante, ele é ladrão, ele rouba, né? Mas ele não assalta. Ele vai lá e impede que você seja assaltado. É mais ou menos nesse sentido que a gente está falando aqui. Então eu não acho relevante, eu acho relevante a gente falar sobre as acusações de corrupção que Netanyahu ele enfrenta, né? Mas não é um ponto importante a ser discutido diante dessa, porque não importa de onde vem a salvação, o importante é que venha a salvação. Não importa quem vai impedir os terroristas de terem armas nucleares, o que importa é que os terroristas não tenham armas nucleares. Isso ficou claro? Então beleza, tá? Enfim, mas traduzindo, todo mundo tem seus próprios interesses. Nenhum deles é exatamente puro. As mortes de civis, especialmente no lado iraniano, segundo a mídia estatal, mostram que quem paga o preço, né, são sempre os de sempre. Pessoas comuns que não têm nada a ver com a bravata de seus líderes. Por mais que Israel tenha atacado somente alvos específicos, pode acontecer de pessoas civis serem atingidas também. Pode acontecer. Ah, mas é a mídia iraniana que está divulgando, não dá para acreditar. Verdade, não dá para acreditar. Só que também pode ser verdade. Por exemplo, de repente morreram bem menos pessoas civis do que a mídia iraniana está falando. Mas ainda assim, civis pagam um preço, não tem jeito. Ah, a culpa é de Israel? Não estou falando isso. Só estou falando que gente aqui do lado, tem gente do lado do Irã civil morrendo e tem também gente do lado civil de Israel que está sofrendo com isso, tá? Enquanto toda essa situação continua, a ameaça nuclear fica pairando como uma nuvem negra. Mas, por enquanto, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo, é mais retórica do que realidade. E, no fim, o que a gente tem é um ciclo geopolítico, onde cada um tenta gritar mais alto. O Irã joga com medo, Israel joga com a força, lutando pelo seu direito de existir, lutando contra o terrorismo e também pelo mundo ocidental, pela democracia, pela liberdade. O Paquistão com a ambiguidade e os Estados Unidos sendo acusado aí de hipocrisia, mas não vejo bem assim. Eu acho que Trump está fazendo o que dá para ele fazer, tá? A NDTV e a News 18 lá da Índia amplificaram a história com um toque de rivalidade regional, porque nada melhor do que um Paquistão ameaçador para unir ali o povo de dentro da Índia. Mas enquanto os mísseis voam e as ameaças vão ecoando, os riscos de alguém tropeçar e acender o pavio é real. Isso não dá para negar. Então, é possível que a gente tenha, sim, alguma espécie de ataque nuclear. É possível. Não quer dizer que vai acontecer. E aí, meus amigos, não vai ter propaganda ou bravata que salve alguém. Por enquanto, é só esperar o próximo capítulo dessa situação, que ninguém pediu para assistir, e torcer para que a paz reine, né? E a única forma da paz reinar, de fato, é o regime autoritário iraniano cair, ruir. Porque no meio dessa treta, se você escolhe o Irã por uma questão ideológica, só porque você não gosta dos Estados Unidos e odeia Israel, acredite, na minha opinião, você é tão doente quanto aqueles que estão por trás desse regime terrível no Irã.